Atribui-se ao imperador Júlio César a frase "ai dos vencidos", quando na Roma antiga ele derrotava seus inimigos e não fazia prisioneiros, era sem dó nem piedade. Se aplicado ao espírito bélico gaúcho, "ai dos vencidos", no caso da eleição para governador, e os vencidos estão dando letras e criando problemas também para os seus partidos ou para os seus parceiros, ou simplesmente estão aí apimentando o segundo turno mesmo fora, né, Guilherme? É verdade. Agora, reta final da campanha, a última semana, as pesquisas apontam uma vantagem bem considerável para o Eduardo Leite em relação ao governador Sartori, coloca aí 59-41, dá 18 pontos. Mas cabe lembrar que as pesquisas não acertaram, pelo contrário, erraram bastante no primeiro turno, acertaram em alguns casos, erraram em outros. E, independentemente disso, o que está acontecendo é um acirramento da campanha. A gente vê nos debates um tom mais elevado, até nos mais recentes queixas de parte a parte, especialmente o Sartori dizendo para o Leite, o senhor está me atacando de uma maneira que eu não esperava, e o Leite devolvendo, não, eu que sou atacado no seu horário político. Então isso é que está se vendo, assim, uma elevação do tom, né? A Bruna acompanhou o debate. Na verdade, assim, só voltando um pouquinho, a questão das pesquisas, o que teve, assim, alguns erros muito graves, assim, grandes em outros estados também, mas no caso do Senado, acho que as pesquisas não conseguiram avaliar bem essa eleição em que se tinha 2 votos ao Senado e um cenário de interior, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente viu, ganhou primeiro colocado o Heinz, que em todas as pesquisas aparecia em 4º ou 5º lugar, mas o fator interior favoreceu muito a eleição dele. Para governo, para presidência, elas conseguiram acertar, mas claro, com 2 candidatos só, a última semana ela pode provocar uma virada. Em relação aos debates, sim, tem se tornado cada vez mais agressivo, se dá para usar esse termo, até porque as emissoras e as entidades que promovem esses debates, elas têm mudado um pouco a estratégia, o formato. Não é como no primeiro turno, em que você tem 1 minuto para pergunta, 2 para resposta, 3 para réplica. Eu costumo... É diferente, só para completar ela. O que mudou? Eles estão dando um espaço de tempo em que vocês podem conversar à vontade, desde que equilibrado o tempo entre um e outro candidato. Então, eles estão dialogando de fato, eles estão debatendo de fato. A pergunta e a resposta ela é imediata, não tem um mediador para interromper. E com isso, sim, os ânimos ficam mais à flor da pele. A gente percebeu isso num dos debates de ontem, essa fala do Sartori, que ele questionou o Eduardo e disse, não pensei que você fosse agir dessa maneira e ainda, assim, você está sendo irônico. E o Eduardo disse, não estou sendo irônico, estou colocando o que eu acredito, né? Então, assim, inclusive os termos utilizados mudaram. Eu tenho uma cláusula pétrea, eu não acredito em debate com mais de 3 candidatos. Sim. Tá? Ainda E aí mais com o Brett, primeiro turno são 7, foram 7 candidatos. Aí fica uma coisa que é completamente, que eu acho assim, aí a culpa não é dos candidatos, assim, de quem promove. Você tem 1 minuto para perguntar para o outro. Claro que ele vai sair na porrada, vai criticando. Por que não fez isso ou por que fez isso? E na verdade... Isso aí é um desvio de função de teu peixe, cara. Muito no primeiro, né? E na verdade, muito no primeiro turno, eles usam 1 minuto da pergunta para se promover, para promover suas ideias e encerram dizendo assim, você concorda? Não é uma pergunta propriamente dita, né? Não, mas tem uma coisa só para encerrar esse assunto de debate. No caso nacional, o Bolsonaro aparece mais na propaganda do PT que o Haddad. Dos ataques. Então, só para não perder esse gancho aí também, ainda no plano local, antes de passar para o nacional, que esses ataques não são só nos debates, também nos horários eleitorais. No horário eleitoral. Agora, por exemplo, a campanha do Sartori conseguiu 2 reforços, né? Qual é? O partido do Bolsonaro aqui no Rio Grande do Sul e o DEM, que tem o Onyx Lorenzoni, que é o coordenador da campanha do Bolsonaro. Principal quadro político do Bolsonaro, ligado ao Bolsonaro aqui no Rio Grande do Sul, que pregou o voto no Sartori, e o Jairo Jorge, que era o candidato do PDT. Mas o que me chamou a atenção foi a seguinte, a fala do Jairo Jorge no horário político, demonstrando apoio para o Sartori, também fez um ataque velado ao prefeito Marquesan, ou não tão velado assim, por quê? Em 2016, a disputa foi exatamente essa. PSDB e MDB. PSDB é um candidato mais jovem, Marquesan, e MDB, o Melo, que era o vice-prefeito, que seria uma continuidade da gestão.
E agora o Sartori governador e o Eduardo Leite bem jovem, e aí o Jairo Jorge vai lá e diz, ó, lembra da eleição a prefeito, que elegeram alguns jovens, o resultado não foi bom. Então, um ataque ligando Marquesan ao Eduardo Leite, feito por um aliado, não diretamente pelo Sartori, mas está sendo feito o ataque. E é uma coisa que, sim, pode, por favor. Só para terminar, eu fico imaginando quando está se dando essa rusga, né, nos debates, né, o prefeito Marquesan lá na China devia estar pensando, pô, sobrou para mim. Mas eu até agora, pensei o Jairo que isso Jorge, aconteceria antes. Que a Bruna comentasse, porque o Jairo Jorge, ele não teve todo esse apoio do partido, até por ser cristão novo, isso no PDT é muito considerado, ele não é nato, né? Ele tem cidadania pedetista, mas não é nascido no partido, não é cria do PDT. Sim. Então, ele, de certa forma, agora, não sei se foi essa a intenção, porque o Jairo Jorge é uma pessoa tranquila e tal, mas está dando troco, né? Porque ele ele não teve o apoio que ele pensava que teria dos prefeitos. Bruna? Agora... Pode ser, assim, a expectativa é de que ele fizesse pelo menos um terceiro lugar, né? Uma votação um pouco maior, acabou não se concretizando, né? Chegou em terceiro lugar o Rossetto, que o fator anti-PT, ele está muito em alta no Brasil e no Rio Grande do Sul, e ainda assim ele ficou bem, o Rossetto, né, o PT ficou bem colocado em terceiro lugar. Jairo Jorge surpreendeu um pouco negativamente quem esperava que ele fosse um candidato mais competitivo aí para chegar no segundo turno, fosse com o Sartori, fosse com o Leite. Mas essa novidade, assim, na verdade, essa semana do apoio do Jairo Jorge à candidatura do Sartori, destoa de uma orientação do partido. O partido definiu em convenção de que ficaria neutro no segundo turno, seria oposição a qualquer um dos projetos vencedores, mas liberou os quadros do partido a apoiarem quem quisesse. O Jairo Jorge já havia declarado que não havia declarado quem apoiaria, a gente já tinha esse entendimento que seria o Sartori, mas de que ele não ficaria em cima do muro, que um líder precisa se posicionar. Mas ficou até um pouco estranho, e o Eduardo Leite usou isso ontem em um debate, o argumento de que o Sartori recebeu o apoio da candidatura do Bolsonaro. E o Jairo Jorge, antes de formalizar o apoio ao Sartori, formalizou o apoio à candidatura do Haddad. E aí fica o vácuo do eleitorado da esquerda, porque, por exemplo, no caso do Sartori, se por um lado tem o apoio do Jairo Jorge, por outro tem o apoio mais explícito ao Bolsonaro. Sim. E pelo que mostram as pesquisas, uma boa parte desse eleitorado da esquerda está indo para o Eduardo Leite, que está com uma vantagem ainda maior. Por mais que também tenha manifestado apoio à candidatura do Bolsonaro, não recebeu de volta e não tem usado isso como um argumento da sua campanha. O que eles têm, e aí outro movimento que a gente percebe, né, o Sartori tenta colar no Eduardo Leite uma relação com o PT, porque o vice na chapa do Eduardo Leite, delegado Ranolfo, foi chefe de polícia durante uma gestão aqui do petista, né, do Tarso Genro. Eles tentam colar isso no Eduardo Leite e ele está usando esse contra-argumento. Não, mas é o senhor que recebe apoio de partidos que estão com o Haddad. O PDT, no caso, o Jairo Jorge, o PSB nacionalmente também apoia o Haddad. Então, o PT continua sendo o centro do debate, mesmo não estando aqui no segundo turno no Rio Grande do Sul. Me referi Agora, mais rápido que cavalo em cancha reta, porque estamos chegando no coisa nacional. Pelo visto não teremos debate, isso agora de uma maneira explícita como estratégia do candidato Bolsonaro, porque os médicos liberaram, mas como ele está com uma vantagem similar à que tem no Rio Grande do Sul, mesmo quadro, 59 pontos a 41 contra o Haddad, segundo as pesquisas, lembrando, né, então dá mais ou menos 18 pontos, explicitamente disse, não participarei dos debates para manter essa vantagem, ou seja, se não acontecer nada de extraordinário, em tese, estaria eleito. Bruno. Acho que é isso. Segundo turno nacional, tu vota com o relator? Voto com o relator. Ah, bom. Temos um fato novo aí do WhatsApp, aquela coisa de pacote de sim, das que até a própria Justiça Eleitoral ainda não se manifestou. Dificilmente o TSE vai analisar isso antes do pleito. Provavelmente depois até há uma tese, né, que isso vai ficar como uma espada de Damocles, né, em cima
do Bolsonaro, caso ele vença a eleição, para mais adiante, né? Mas e por mais que tenha assim, alguma coisa a falar, os votos estão muito cristalizados, é difícil uma mudança de valor. O sujeito que vou apoiar exatamente pela questão do voto antes. O primeiro então, turno por mais já havia pré-existente. Estouramos o tempo. É difícil mesmo você provar que aquilo mudou, tá? Mas enfim, de qualquer maneira, tu não controla o apoiador. As fake news que estão aí como prova disso, né? Como é que eu vou segurar a indiata? Só não pode incentivar. Como dizer, claro que não. O maior fracasso foi o dizer que não vamos ter fake news. Isso é uma promessa. Isso está no DNA. Penúltimo não só da rede, como também das pessoas, né? Ou como dizia o Gomerido Conte Silva, segurem seus radicais que nós seguramos os nossos. O próximo é a prévia da eleição. Então. O próximo vai ser, agora sim, a semana decisiva.